tu clicaste neste vídeo é porque tu provavelmente tens uma barriga relativamente grande e já experimentaste algumas formas para tentar diminuí-la, mas ainda não conseguiste. Por isso eu neste vídeo vou desmistificar o que é certo do que é errado relativamente ao que tu vês na internet sobre a perda de gordura abdominal. E vou-te explicar como é que o processo de perda de barriga funciona para tu poderes aplicar em casa. O meu nome é Carlos, sou personal trainer há 2 anos, já treino há mais ou menos uma década e eu ajudo iniciantes de ginásio a manterem-se consistentes e a orientarem-se nos seus treinos de forma a não desistirem nos primeiros 3 meses. Por isso vamos começar por desmistificar alguns mitos que tu provavelmente já ouviste na internet. Número 1. Fazer abdominais faz perder gordura localizada, ou seja, nomeadamente aqui a zona da barriga. Isto é das maiores mentiras da internet, provavelmente. Tu podias estar a fazer abdominais literalmente todos os dias durante 6 meses e eu garanto a ti que se tu estivesses a comer em excesso, esta barriga não ia desaparecer. E segundo, não existe exercício nenhum que tu possas fazer que faça perder gordura num local específico. Por exemplo, estamos a falar da barriga, mas se eu teoricamente tivesse gordura aqui no braço, eu fazendo bíceps não faria com que eu perdesse gordura aqui no braço. Infelizmente é assim, e o corpo é que decide onde é que vai tirar a gordura primeiro. É como se fosse um balde de água, em que tu, quando vais entornando o balde de água, o balde, em unânime, vai ficando mais vazio. É exatamente isso que acontece quando tu perdes peso. E se vis PTs ou influencers a tentarem-te vender desafios de 30 dias para perderes abdominais, e que os exercícios são só abdominais, não dizem nada de alimentação, nem educam o cliente, isso provavelmente é fake e não funciona. O segundo mito que te tentam vender na internet é suplementos. Isto é uma indústria gigante. E uma coisa que o pessoal que faz suplementos, pessoal, empresas, whatever, faz suplementos, faz muito bem, é marketing. Eles tentam vender a coisa como se fosse tipo, toma esta poção mágica e garante a ti que vais ter resultados. E às vezes, por efeito de placebo, pelo facto de estarem a treinar, pelo facto de estarem a comer menos e estarem a tomar suplementos, têm resultados. Mas 90% das vezes não têm e é só frustrante e metem a culpa em tudo menos nos suplementos. Tens uns agora no mercado, como por exemplo o Ozempic, que supostamente funciona, mas também te faz mal à saúde se não tiveres as circunstâncias certas. Não tomes isso, vai pela medida natural e educa-te antes de fazeres uma coisa dessas. Não compres suplementos à parva, especialmente se forem chás. Chás de emagrecimento é provavelmente o maior scam que anda por aí. E eu vou-te explicar porquê. Porque o que os chás fazem, essencialmente, é: tu não bebes água suficiente durante o teu dia, por isso estás numa fase de retenção de líquidos, o que quer dizer que tens mais peso. Então tu, ao comprares um chá que tem um sabor especial, que faz um efeito especial no teu corpo, de repente começas a perder peso. Porquê? Porque o chá contém água, obviamente. E tu, obviamente, não vais só tomar um chá por dia, tens de tomar vários. O que faz com que tu te hidrates e, nomeadamente, deixes de ter retenção de líquidos. Ou seja, o teu peso baixa, mas a tua composição corporal, ou seja, a gordura que tu tens nos sítios onde tens, não vai baixar, mas a balança diz que baixa. Passando a um ponto que não estava aqui escrito, mas também é importante, ouve mais o teu espelho do que propriamente a balança, porque a balança conta uma história, mas depois vais cagar e conta outra, depois vais mejar e conta outra, e é assim que funciona, infelizmente. O terceiro mito que eu quero desmistificar é que o pão engorda, que o açúcar engorda, que o X engorda, que o Y engorda, que o Z engorda. Não existe alimento nenhum que, por si mesmo, ao consumi-lo, te faz engordar. Como, por exemplo, falamos de McDonald's. Estamos a falar aqui de McCoy Bacons, CBOs. Não vou ao McDonald's vezes suficientes para saber o menu todo, mas falando desses alimentos, nenhum desses alimentos, por tu comeres uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes num mês, por si mesmo, engorda-te. Quando falam que um certo alimento engorda, por norma tem a ver com 2 coisas. Se é saudável, por exemplo, quando falamos de uma McCoy Bacon, obviamente que isso não vai ser tão saudável como um hambúrguer do talho. E número 2, é se o alimento tem muitas calorias versus outros alimentos que podiam ser uma alternativa. Isto para dizer o quê? Comer saudável e comer para perder peso são 2 coisas diferentes. Idealmente, tu unes as duas e fazes com que percas peso. Mas isso não quer dizer que tu, comendo um McDonald's de vez em quando, ou comendo um chocolate de vez em quando, e basicamente comeres o que tu gostas de vez em quando, que vais engordar. E o que costuma matar as pessoas no processo de perder peso, por norma, são dietas super restritivas que, a partir do ponto em que a pessoa vê um bolo à frente, nunca mais consegue parar. Por isso o segredo, adivinhem, isto não é preciso um gênio, é moderação. Agora passando ao que realmente funciona para tu perderes essa barriga, perderes peso no geral, manteres músculo e teres, no fundo, uma vida saudável e gostares de ver ao espelho esteticamente. O que funciona mesmo é estar em déficit calórico. Mas como é que tu fazes para estar em déficit calórico? Primeiro, quero só explicar uma coisa. Todas as dietas que tu vês na internet, todas as dietas que tu vês da parte da tua nutricionista, espero que tenhas, porque se tiveres escusas de estar a ver isto, ela à partida explica-te estas coisas. Todas as dietas já ouviste falar têm um propósito e um só,
que é perder peso, obviamente, mas é estar em déficit calórico. E em vez de te explicarem exatamente como é que isso funciona e como é que tu podes fazer disso uma abordagem sustentável para o resto da tua vida, de forma a não cortares nada que tu gostes de comer e sem grandes restrições que fazem com que tu acabes por ter desbalances hormonais, preferem dar-te uma dieta tipo corta carboidratos para sempre e agora dizer merda, tu vais perder peso, mas vais te sentir mal. Não ouçam essa gente, ok? Objetivo, déficit calórico, que é essencialmente consumir menos calorias do que as que gastas. Porque perder peso acaba por ser matemático. Existem várias estratégias para chegares ao objetivo final. Só que eu vou-te explicar a matemática para tu entenderes como funciona e depois vou dar algumas estratégias base para facilitar o processo ao longo do caminho. Portanto, assim, muito resumidamente, se tu fosses agora ao ChatGPT e dissesses assim, calcula-me as calorias de manutenção. Ele ia-te perguntar pelo peso, pela idade, pela altura, pelo sexo e depois ele ia-te dar um número mágico que eram as tuas calorias de manutenção. E vamos imaginar que esse número mágico é 2500. As calorias de manutenção são as calorias que, segundo a matemática, te mantêm o peso que tu tens agora. Na prática, se tu consumires menos do que essas 2500 calorias, tu vais estar a perder peso, aos poucos. Eu digo aos poucos porque tu não queres ter um déficit calórico gigantesco, porque depois acabas por perder músculo e tu não queres ficar com um ar tipo desnutrido. Por isso, sem grandes contas, de 250 calorias a 500 calorias de déficit calórico, está ótimo. Ou seja, neste caso em particular, tu em vez de consumir as 2500 calorias que são as tuas calorias de manutenção, já estarias a consumir ou 2250 ou 2000 calorias, por exemplo. Porque isso pode não parecer muito, mas na verdade, se tu fizeres isso consecutivamente, todos os dias, semana após semana, mês após mês, tu vais perder peso. Isso é garantido. E agora tu perguntas, e bem, e se eu não perder peso? Está tudo bem, porque vamos imaginar que tu realmente fizeste o déficit calórico de 500 calorias, o que quer dizer que estás a comer 2000 todos os dias, e que o peso ficou igual. Está tudo bem. Só quer dizer que o cálculo que tu fizeste inicialmente com o ChatGPT está errado. Por isso, ralha com ele, ou não ralhes, só na eventualidade deles um dia ganharem autonomia própria e quiserem nos atacar, e reajusta. Ou seja, se agora as 2000 calorias são as tuas calorias de manutenção, pumba, faz um déficit de 250 a 500 calorias, à partida vais perder peso. Uma das estratégias que costuma funcionar é, dentro dessas calorias que tu vais consumir, priorizar bastante as proteínas, e é por duas razões. Número 1, a proteína sacia-te mais, ou seja, tu consegues comer menos e sentir-te mais cheio, e número 2, comendo mais proteína e priorizando-a na tua alimentação faz com que tu consigas manter a tua massa muscular, especialmente se estiveres a fazer musculação. Agora que tiramos a alimentação da equação, grande rima, quero só frisar que tu arranjando uma nutricionista, ela trata disto tudo para ti e faz-te um plano alimentar. Ok? E se tu tiveres questões, por favor, faz questões e ouve, ela é uma profissional, estudou 5 anos para isto, por isso, ataca, fala com ela. Tu não tens de estar a fazer estes cálculos todos matemáticos se tu tiveres uma nutricionista a trabalhar para ti, certo? É um investimento sim, mas poupa-te anos de vida e anos de tentativas e erros. Mais vale trabalhar como profissional sempre. Agora, da minha parte, como PT, existem duas estratégias que tu podes adotar, duas não, três, existem várias no fundo, para tu entenderes um bocado como é que tu podes aliar o exercício físico à atividade física, este processo todo. Grande parte das calorias que tu gastas no teu dia-a-dia é fazendo atividade física. Quando eu digo atividade física, é coisas que tu fazes no teu dia-a-dia, como esfregar aqui o chão, como passar com a vassoura num canto da tua casa, como por exemplo fazeres uma caminhada ao supermercado, ao invés de pegares no carro, que eu sei que é mais fácil, eu sei que tiraste a carta e é bem mais fácil pegares no carro, demoras tipo 2 minutos ao invés de andar, mas isto aqui é um investimento para a tua vida, para a tua saúde e isto ajuda-te bastante no teu processo de perda de gordura, ok? É muito importante fazer estas pequenas mudanças de hábitos porque tu não vais conseguir chegar a lá nenhum a fazer a coisa que estás a fazer agora, por isso tu vais ter que mudar. Isso é certo. Por isso estás a ver este vídeo, isto é um call to action, tipo, começa agora. Não há necessidade nenhuma, estás a adiar esta sensação de mal-estar, de não gostares de ver ao espelho, não te sentires bem com o teu próprio corpo, agora acaba o verão, mas se calhar no verão também não te sentias bem. Ataca agora, porque não? E, o último ponto, da minha parte, como personal trainer, tenho que frisar a importância da musculação. O treino de musculação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é super importante no que toca à perda de peso. Porque, primeiro, tu ao perderes peso, convém que estejas a ganhar alguma massa muscular. Porque vamos imaginar que sim, tu perdes peso, mas depois, em termos estéticos, tu acabas por ficar com aquele ar um bocado flácido, que eu presumo que tu também não queres. Posso estar errado, mas eu presumo que tu também não queres. Portanto, esteticamente, é sem dúvida um plus.
Pois segundo, o facto de tu estás a construir músculo à medida que vais perdendo peso faz com que o próprio processo de perder peso seja mais fácil. Porquê? Porque a musculação acaba por te acelerar o metabolismo. Os nutrientes que tu estás a comer já não vão ser arrecadados como gordura. Por exemplo, as proteínas. Tu podes não fazer nada com as proteínas porque não fazes musculação, mas as proteínas, como estás a treinar, vão para o músculo e já não ficam armazenadas aqui na porção abdominal. Ou seja, acelera-te o metabolismo e facilita-te bastante a vida. Porquê? Porque quando tu perderes essa barriga, devido ao facto de teres treinado musculação durante este tempo todo e teres ganho massa muscular e o teu metabolismo ter acelerado, tu podes comer mais e manter esse físico, ou seja, és mais feliz porque podes comer mais, ao invés de, se não fizesses musculação e não tivesses a ganhar massa muscular, provavelmente terias de estar a comer sempre muito pouco. E já falámos sobre a componente estética e tudo mais. Agora, já falámos da musculação, já falámos da atividade física, mas temos aqui um extra, que é cardio. O cardio também ajuda, ok? Também queima calorias e é ótimo. Eu vou meter isto aqui como extra porque eu acredito vividamente que o mais importante será sempre o treino de musculação. Porém, cardio, quando é que tu o podes fazer? Sempre a seguir ao treino da musculação. Porquê? Porque como tu queres priorizar a musculação, tu fazendo cardio antes, quer dizer que estás a tirar reservas energéticas para a força que vais produzir no treino da musculação. Tu não queres isso. Tu queres estar fresquinho, pronto, fazes o teu treininho de musculação e depois sim fazes o cardio que não requer certas reservas energéticas que a musculação requer. E isto pode ser uma ferramenta também que alia a tua perda de barriga, perda de peso, independentemente do estado onde estás. Espero que este vídeo tenha sido um dos mais completos que tu já viste. Ok? Ainda havia coisas por falar, mas eu não quero que este vídeo seja um podcast. Se precisares da minha ajuda direta, há links na descrição. Espero que tenhas gostado e eu acho que o YouTube recomenda este vídeo que está aqui em cima. Clica.